Olá, queridos alunos. Vamos dar sequência aí às nossas videoaulas, né? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 3, referente à nossa NT2 do primeiro bimestre ainda. Tá? Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nós vamos dar sequência ao capítulo dos primeiros povoadores da Terra. Recapitulando, que na aula 1 nós falamos sobre a teoria criacionista, né? A teoria que diz que os primeiros povoadores da Terra foram criados, né? Teve a ação direta de um criador. Agora, pessoal, a gente vai falar nessa aula 2 sobre a teoria da evolução, ok? Então a gente vai falar aqui da teoria evolucionista. Bom, pessoal, nós temos alguns cientistas evolucionistas, tá? Mas os principais deles talvez sejam o Charles Darwin e o Lamarck. Só que essa aula, né, de evolucionismo, a nossa base será o Charles Darwin, tá? O inglês Charles Darwin. Bom, em que fundamenta a teoria evolucionista? O que está fundamentada a teoria dele? Primeiro, pessoal, a gente consegue comprovar a teoria evolucionista através dos fósseis, como a gente está vendo aí. Tá? Então, ó, os fósseis, pessoal, são vestígios de organismos vivos ou de plantas que se conservaram durante milhares e milhares de anos sem perder as suas características básicas, ok? Então, pessoal, na Terra, por exemplo, os fósseis são restos petrificados. Esses vestígios se tornam pedras, né? Importante dizer que não são apenas ossos que se tornam fósseis, tá, pessoal? Nós temos objetos que são objetos de estudo, as fezes petrificadas também servem para poder você conseguir características daqueles seres que viveram alguns anos atrás, tá? Então, normalmente, quando um ser vivo morria, logo eles eram cobertos, né, pela ação do vento, pela areia ou até mesmo pela ação da água, coberto por lamas. E essa cobertura de areia ou lama ajudou a preservar durante milhares de anos aí, tá? Se a gente for observar nessa imagem que aparece aí de fundo, tá? Isso aí aparece a imagem de um dinossauro, mais precisamente de um Tiranossauro Rex, né? Então é interessante a gente frisar que mesmo colocando a imagem de um dinossauro, os dinossauros nunca entraram em contato com um primata, né? Com um hominídeo, com um ancestral do ser humano, tá? Então a cena que você vê entre homens e dinossauros lutando nos quadrinhos, nos filmes, no desenho, na verdade ela nunca existiu. Essa cena nunca houve, tá? Então, ó, quando o primeiro primata, quando o primeiro hominídeo, ele surgiu na Terra, os dinossauros já haviam passado pela Terra. Eles já tinham desaparecido há mais de 60 milhões de anos atrás, ok? Então essa cena aí nunca existiu. Outra característica, pessoal, é que quando você encontra um fóssil, existe um grupo que estuda, que se dedica a estudar apenas os fósseis. Esse grupo é chamado de aliás, essa ciência que estuda os fósseis é chamada de paleontologia. Então, o que é a paleontologia? É a ciência que estuda os fósseis. Lá, quando ele recebe esse material, né, o fóssil, ele aplica diversos testes para saber, né, a origem. O principal teste aplicado por eles é o teste de carbono 14. Ok? Bom, como eu falei para vocês, a nossa aula é sobre evolução. Existem, né, vários cientistas evolucionistas, porém nós vamos falar, né, nós vamos basear nossa aula de evolução nesse cientista inglês aí chamado de Charles Darwin, ok? Então ele é o principal evolucionista que nós temos hoje. Ele é um cientista, tá, pessoal? Ele é inglês, tá? E é importante a gente frisar esse tópico aqui, ó. Pessoal, apesar que
todos, normalmente aqui, a maioria da população é uma população cristã, mas a teoria mais aceita no mundo atualmente é a teoria da evolução. Então, toda a prova que você vai fazer de concurso, de vestibular, paz, enfim, todo o meio acadêmico, quando você for responder uma questão, é a teoria evolucionista que estará sendo cobrada aí, tá? Então, essa teoria de Charles Darwin, os estudos de Charles Darwin, pessoal, que é o principal representante do evolucionismo, ele está contido em um livro. Esse livro aí tem mais de 200 páginas, tem 300 e poucas páginas, pelo menos o meu tinha, que é chamado de A Origem das Espécies. Então, nesse livro aí, contém todos os estudos de anos de Charles Darwin sobre a evolução, baseada sempre em fósseis, em achados e em pesquisa e desenvolvimento, né, das plantas, dos animais e tudo mais. Certo? Bom, a principal teoria do Charles Darwin chama-se seleção natural. Vou tentar explicar ela aqui para vocês de uma forma simplificada. Bom, pessoal, segundo a teoria de Charles Darwin, a Terra passou por mudanças constantes na história. Houve momentos em que ela estava muito fria, que houve um resfriamento drástico. Houve épocas em que ela estava muito quente. Hoje mesmo vocês estudam em geografia o famoso aquecimento global, né? Ou seja, a Terra está mudando, está ficando mais aquecida hoje, né? Então, essas mudanças naturais causaram mudanças em algumas espécies e desaparecimento de outras espécies. Tá? Então, a teoria da seleção natural diz que ao longo de milhões de anos, com todas essas mudanças aí, os seres vivos eles tendem a se adaptar. Ou não, né? Então, assim, eles se transformam, eles se adaptam, ou eles somem, desaparecem. Quem se transforma, quem se adapta, né, vai se transformando, eles entram na característica de evolução. Por isso, teoria da evolução. Tá? Quem não consegue sobreviver acaba extinguindo-se, né, desaparecendo. E outras espécies, né, acabam se modificando. Ela deixa de existir na sua imagem, na forma primária, né, como ela existiu, e vai se adaptando aqui, como a gente está vendo aqui o exemplo do homem atrás de vocês. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês atrás aqui no próximo slide. Mas primeiro, vamos por partes aqui. Por exemplo, algumas espécies, pessoal, que existiram e devido a essas mudanças climáticas não existem mais. Os nossos livros trazem, por exemplo, 2 fósseis, né, que já foram encontrados na página 49. Ele traz o exemplo de 2 animais que existiram há anos atrás e hoje não existe mais, que é exatamente a preguiça gigante e os mamutes, que são aquelas espécies de elefantes com pelos, né? Então são animais que tiveram dificuldade de se adaptar, né, às mudanças, de conseguir alimentos, viraram caças ao invés de caçadores, e também com esses, né, esses itens assim, eles acabaram sumindo da terra. Outros, pessoal, por exemplo, conseguiram se adaptar muito bem. Então, por exemplo, qual é a característica do urso polar? Né? O urso polar, ele é branco e tem o pelo grosso. Então, isso fez com que o urso polar se adaptasse bem às regiões dos polos, né? Porque, primeiro, por o pelo dele ser grosso, ele conseguiu sobreviver em regiões frias. Então ele se adaptou a isso. E como ele é branco, ele se camufla, ele se disfarça de neve quando ele vai caçar. Então facilita a caça dele. Então fez com que ele se adaptasse muito bem à região que ele vivia. Então não houve grandes mudanças assim nessa evolução do urso polar. Mas agora, pessoal, no próximo slide eu vou mostrar para vocês aqui uma espécie que foi se modificando através de gerações e gerações até chegar ao formato que vocês conhecem hoje, tá? Que é a evolução do elefante. Olha que interessante.
A evolução do elefante. Como a seleção natural modificou a forma do nosso amigo paquiderme. Então, pessoal, no início, ó, há milhões de anos atrás, o Moeriterium, nome científico dele, passeava pela África, né? Há 6 milhões de anos atrás. Ele tinha apenas 1 metro de altura. O focinho dele, como vocês estão vendo aí, era apenas comprido, né? Não era muito grande. Mas há milhões de anos depois, o descendente dele já teve uma grande transformação, que é o Fiomia, esse que viveu há 2 milhões de anos atrás aí, ó. Ele já tinha se transformado na Fiomia, que tinha uma pequena tromba. Vocês podem observar aí que o focinho já ficou mais alargado, né? E a altura dele já aumentou também. Ele já tinha uma altura aproximada de 2,5 metros de altura. Até que, nos tempos de hoje, finalmente, né, nós temos aí o elefante moderno, como vocês conhecem, né, que o nome científico dele é Loxodonta, e ele tem hoje mais de 4 metros de altura. Então, nessa imagem aí, para poder sobreviver e se adaptar ao meio e às mudanças, essa foi a evolução do elefante. Né? Então, os seres vivos, eles acabam evoluindo, né? E eles estão sempre em transformação. Né? Por exemplo, cientistas hoje apontam que a geração de vocês, hoje, vocês aparentam estar 5 centímetros mais altos do que os meninos estariam em relação aos pais, quando eram da idade de vocês, e as meninas em relação à mãe, quando era a imagem de vocês. Isso é uma média, tá? Que se tira. É uma questão de evolução aí das espécies. Bom, agora eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, uma imagem, porque, como eu falei para vocês, a teoria da evolução ela está baseada em um livro chamado de A Origem das Espécies, que tem mais de 300 páginas, né? Só que nesse livro da Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin, ele nunca, e detalhe porque isso é importante, Charles Darwin nunca afirmou que os seres humanos vieram do macaco. Isso não existe, tá, pessoal? Se você fizer uma afirmação dessa, você está mostrando um profundo desconhecimento e até ignorância sobre o assunto. Então tá, professor, mas se o Charles Darwin não disse que o homem veio do macaco, o que ele está dizendo então? Charles Darwin, ele afirma, como a gente está vendo aí, uma espécie de uma árvore, tá? Que tanto o ser humano quanto o macaco vieram de um mesmo ser, que é um primata, que a gente chama ele de hominídeo. Então, observe o pé dessa árvorezinha aí. Está escrito aí, ó, prosímios primitivos, que seria o primeiro primitivo, né? O primitivo próximo, né? A tradução. Então, ali nós vamos chamar esse primitivo de hominídeos, né? Então, como esse hominídeo se desenvolveu a partir de milhares de anos? Aqui nós temos algumas espécies que possuem algumas características semelhantes geneticamente, de postura, né? Então, do hominídeo surgiram esses seres aí que vocês estão vendo acima. Detalhe para os 4 últimos aí, orangotango, gorila, chimpanzé e homem. Então, o chimpanzé, gorila e orangotango são os tipos, né, de macacos aí que têm as características genéticas mais semelhantes ao do homem, por isso que eles estão próximos ali. Então ele está dizendo o seguinte, que tanto o homem quanto o macaco tiveram o mesmo ancestral comum, mas um não veio do outro, ok? Então, ó, Charles Darwin nunca afirmou que o ser humano descende do macaco. O que ele disse foi que os seres humanos e os macacos têm o mesmo ancestral comum, que é um primata, que nós vamos chamá-lo de hominídeo, como eu falei para vocês. Certo? Crianças, antes de eu falar da evolução do homem, que é o que a gente vai estudar agora, eu queria deixar alguns registros para vocês aí. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Tá? O vídeo vai mostrar para vocês algumas características de uma espécie, né, um animal, uma espécie de joaninha, borboleta, enfim. Vai mostrar que como elas se comportam durante as gerações futuras.
né? Então, assim, como umas deixam de existir e como outras sobrevivem. Por que, que a mesma espécie tem essa diferença? É importante você saber, antes de observar o vídeo, que na natureza o ciclo é predatório. Um animal acaba se alimentando de outro, né? Poucos se alimentam de plantas. Então, se você é um animal e consegue se camuflar, por exemplo, a gente falou do urso polar que é branco e quando ele vai caçar, ele está meio que disfarçado da neve, a tendência dele permanecer, né, é maior. Agora, se ele se destaca, ele vira caça com mais facilidade. É isso que a gente tem que observar nesse videozinho que que eu vou passar para vocês agora, bem curtinho, tá? A questão aí da camuflagem, ok? Então eu vou passar o vídeo aí para vocês e já volto com mais explicação. (1835) Ilhas Galápagos. O jovem naturalista inglês Charles Darwin recolhe amostras de todo tipo de animais e plantas para seus estudos. Suas observações nestas ilhas serão fundamentais para formular suas teorias que, após muitos anos, publicará na sua grande obra, A Origem das Espécies. Um livro revolucionário que mudou a forma de entender a biologia e que deu origem a novas teorias científicas. Neste livro, Darwin estabeleceu o princípio científico de que cada espécie nem sempre foi como a conhecemos atualmente, mas que se transformou e modificou ao longo do tempo. 3 conceitos são importantes para conhecer as teorias de Charles Darwin: seleção natural, evolução e origem das espécies. Nos animais e nas plantas podem aparecer de forma casual mutações ou modificações das suas características, como por exemplo a traça que nasce com uma variação de cor com referência aos pais. Suponhamos que esta mutação ou nova característica melhore a capacidade de sobrevivência de um animal no seu ambiente. Os animais com essa característica favorável, que se adapta melhor ao lugar onde vive, têm mais possibilidades de se alimentar e ter mais filhos que os outros de sua mesma espécie que não possuem essa característica. Como os filhos herdam os traços dos pais, os filhos de pais com traços favoráveis terão normalmente esses mesmos traços. Assim, geração pós geração, um traço que no começo tem pouquíssimos indivíduos vai ficando cada vez mais frequente até chegar a ser normal dentro da espécie. Este processo conhecemos como seleção natural. Com o passar do tempo, vão se acumulando as mutações favoráveis e as espécies vão mudando, adaptando-se continuamente no ambiente que não para de mudar. É assim que se produz a evolução das espécies. 2 grupos de animais de uma mesma espécie, se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, podem chegar a constituir espécies diferentes. Desta forma, um processo tão simples como a seleção natural nos ajuda a entender a origem das espécies. Charles Darwin foi um dos homens mais importantes do seu tempo e é considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história. Suas teorias sobre a origem e a evolução das espécies foram grandes novidades na sua época e ainda hoje são estudadas e discutidas. Darwin morreu em 1882. Seu legado mudou o pensamento de uma época e abriu as portas para uma nova forma de entender a ciência, o mundo e o papel que desempenha o homem no nosso planeta. Ok, turma, dando sequência agora à nossa explicação, vamos mostrar para vocês como ocorreu a evolução, né, do ser humano. É importante, pessoal, a gente só voltar um pouco no vídeo, porque eu mostrei para vocês a evolução do elefante, vou mostrar para vocês a evolução do homem. É importante você ter em mente que não foi um desapareceu e surgiu outro, entendeu? Um foi desaparecendo enquanto o outro foi surgindo. Então houve um momento em que eles viveram juntos ali. O problema é que, por exemplo, do elefante, o Moeriterium
deixou de existir enquanto o momento da fêmea estava aumentando, né, a sua espécie. Então não foi desaparecer um e surgiu o outro, ok? Eles chegaram a viver, né, juntos ainda. Bom, aqui pessoal, nós vamos falar, como eu falei para vocês, do hominídeo, né, que é o ancestral do homem e do macaco, tá? Então, ó, os seres humanos e os macacos, eles defendem de um mesmo local, que a gente chama, o mesmo ser, que a gente chama de primata, de hominídeo, que eram mamíferos e tinham a capacidade de agarrar objetos. E como é que você possui essa capacidade de agarrar objetos? Com o advento do polegar. Observe em sua mão que o polegar ele é um dedo mais diferenciado. Então, ele que lhe permite a agarrar esses objetos. Então, permite você também a construir, né, a questão da criatividade está muito atribuída a ele também, né, na parte física da questão, tá? Porque tem a questão também ideológica aí. Então, galera, acredita-se que um grupo de primatas deu origem aí aos primeiros hominídeos, certo? Como é que a gente sabe, pessoal, que não é historinha o que a gente vai contar agora? Porque, como a gente falou lá no primeiro slide, havia os fósseis. Então, existem fósseis encontrados em diversos cantos do mundo, tá? Em diversos continentes. E cada paleontólogo estuda, né, o seu objeto lá, e aí, num momento secundário, essas informações elas são cruzadas. Né? Você pega informação de paleontólogos da Europa com paleontólogos da África, com os daqui da América, e você cruza as informações que cada um deles desenvolveram. E aí, com esse cruzamento de dados, a gente fica mais fácil fazer o sequenciamento, né, de cada uma dessas espécies aí. Bom, a primeira espécie que nós vamos tratar agora, pessoal, é a espécie do Australopithecus. Nossa, professor, que nomezinho complicado. Sempre adotando o termo latim, galera. Australopithecus quer dizer macaco do sul. Até porque por onde a região onde ele foi descoberto, os achados, né, os fósseis dele, que fica no sul do deserto do Saara, né, na África. Okay? Ele tem algumas características que é importante frisar. Como a gente falou, ele é um dos que a gente tem... É um dos que viverá mais tempo, né? Mais tempo assim, há mais anos atrás, que é no caso há 5 milhões e meio de anos que eles viveram, né? Há cerca de 5 milhões e meio de anos atrás. E, galera, eles eram bípedes, o que isso quer dizer? Andavam sobre os dois pés, mas eles não tinham ainda aquela postura bem ereta, né? Ele tinha uma postura ainda um pouco curvada, mas eles andavam sobre os dois pés aí, tá? Eles eram vegetarianos, tá? Eles se alimentavam de vegetais, plantas, frutas, flor, essas coisas. E com o passar do tempo, eles introduziram aí o consumo da carne. Pessoal, esse grupo de Australopithecus, ele tem uma característica interessante. Eles possuíam o polegar, como a gente falou, mas os polegares deles eram invertidos. Né? Então eles produziram alguns objetos, por isso que eles não entram na classificação de gênero do Homo, que a gente vai estudar a partir de agora, do Homo sapiens, Homo neanderthalensis. Eles não entram nessa característica por conta disso, né? Essa inversão e outras características aí. Então eles desenvolveram alguns objetos, mas esses objetos não foram tão desenvolvidos pelos outros gêneros por conta dessa inversão aí dos polegares, certo? Bom, da evolução do Australopithecus, galerinha, para a gente poder dar sequência aí, vamos falar de agora entrando já no gênero Homo, que já tem os polegares semelhantes ao nosso, que é o Homo habilis. Homo habilis, pessoal, é questão de habilidade mesmo, né? E ele também possui uma característica, pessoal. Enquanto os Australopithecus não passavam de 1,5 m de altura, eles já atingiam quase 1,60 m, esse Homo habilis aí, 1,57 m era a média de altura deles. E foi como eu falei para vocês, a nossa geração hoje está ficando
A geração de vocês hoje está ficando mais alta que a dos seus pais quando eles tinham a idade de vocês. Então, aqui também mostra essa questão, né, dele, o ser humano, do homem, ficar mais alto. Então, o Homo habilis foi o primeiro grupo a ser chamado do gênero Homo, tá? Ele é mais semelhante aí aos seres humanos. Ele, pessoal, comia vegetais também, ele se alimentava de vegetais. Mas aí, esse grupo de Homo aumentou o consumo da carne. Então ele comia mais carne do que o Australopithecus e menos vegetais do que o Australopithecus, certo? Então, ó, eles viveram há mais de 2 milhões e 200 mil anos atrás. Tá? E eles sabiam fazer utensílios de pedra. E olha a característica que é o tema da nossa aula número 3. Essas pedras, pessoal, eram pedras lascadas. O que é uma pedra lascada? É quando você pega uma pedra e começa a bater sobre outra, né? Lascar, até formar, por exemplo, algo pontiagudo que lhe permita caçar. Então, quando eles conseguiram desenvolver esse utensílio de pedra, eles começaram a aumentar o número de caça. Mas a caça aqui, pessoal, é de pequenos animais, ok? Porque os objetos criados por eles eram objetos pequenos, eram objetos de pedras, tá? Após o Homo habilis, pessoal, a evolução nos mostra aí, ó, o Homo erectus. Pessoal, Homo erectus, Homo habilis e Australopithecus, como nós vimos, eles eram bípedes, ou seja, andavam sobre 2 pés. Só que o Homo erectus foi o primeiro a andar com a postura que nós andamos hoje, reto. Tá? Por isso erectus. Então eles andavam com essa forma aí. Esse grupo aqui, ele já era mais alto que o Homo habilis. Eles desenvolveram, eles chegavam até 1,70 m de altura, tá? Eles viveram aí na Terra por mais de 1,5 milhão de anos atrás. Né? Ele aperfeiçoou o instrumento de pedra. Como assim aperfeiçoou o instrumento de pedra, professor? Ele, além de fazer instrumentos de pedras maiores do que o do Homo habilis, né? Eles desenvolveram também a habilidade de mexer com madeira. Então, por exemplo, logo eles fizeram armas maiores, o que possibilitavam eles a caçarem animais maiores, como a gente está vendo aí, né? Provavelmente um mamute, né? Pela questão do tempo. Então, pessoal, como ele caçava animais maiores? Eles tinham, esse povo, ele desenvolveu mais ou menos as lanças, né? Então eles chegavam muito perto desses animais grandes para poder caçar esses animais. Então, era comum ter confronto entre os animais, que os animais se defendiam, né, dos ataques. Então era comum ter confronto físico entre os grandes animais e o Homo erectus. Então o Homo erectus, ele apresenta características interessantes. Por exemplo, era muito comum os Homos erectus terem fraturas na luta contra os animais aí, eles acabarem tomando um golpe, quebrar um braço, uma perna. Então eles tinham fraturas, esse povo aí. E foram eles também os responsáveis, né, por aprender a usar o fogo. Mas é interessante, pessoal, que no primeiro momento esse fogo era usado para sobreviver, no sentido do frio, e também para se proteger de animais, né? Então, assim, com o aprender a usar o fogo que a gente citou aí, eles aprenderam a viver, por exemplo, em regiões mais frias da Terra, né, regiões mais geladas da Terra, mais próximo dos trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio, ou até mesmo dos polos, né? Agora falando aí um pouco da geografia aí para vocês, certo? Um próximo povo, pessoal, que a gente vai trabalhar é bem interessante, que é o Homo sapiens neanderthalensis. Esse povo aqui, pessoal, desses que nós estamos estudando, é o único povo que não foi encontrado nenhum vestígio dele no continente africano. Muito pelo contrário, pessoal. Esse povo aqui vivia ao norte da Europa e ao sul da Sibéria, ou seja, lugares bem mais frios. Então esse povo aqui, ele tem características diferentes dos outros povos. Então eles eram, por exemplo, adaptados ao frio. Eles viveram há mais de 200 mil anos atrás. Eram eles que eram chamados lá pelos europeus de os homens das cavernas, né, como era o termo utilizado aí. Né? Eles viviam de coleta e de caças
Pessoal, mas é interessante também deixar isso claro para vocês. Essa caça aí, ó, é de pequenos animais. Era muito difícil você era muito difícil a possibilidade deles terem desenvolvido o arco e flecha. Muito pelo contrário, eles estavam era muito longe da descoberta de arco e flecha. Então eles não eram muito de se meter aí com os grandes animais, não. Eles viveram, galera, juntos do Homo sapiens sapiens, que é o que a gente vai abordar aí para a gente finalizar a nossa aula, tá? E aqui, pessoal, eles faziam sepultura para velórios, né, para faziam rituais religiosos, melhor dizendo, na hora de sepultar os seus mortos, como a gente está vendo aí na imagem. Então, acredita-se que as religiões tenham nascido com esse povo aqui, o Homo sapiens neanderthalensis. E é interessante frisar, galera, que a religião ela nasce com o conceito de você confortar principalmente na hora de dor. Aquele pensamento de que a pessoa morre, ela vai para um lugar melhor. Foi nessa teoria que nasceram as religiões, tá? No sentido de confortar. Então, quando o Homo sapiens neanderthalensis perdia um membro, eles faziam essa cerimônia religiosa no sentido de confortar, né, as pessoas próximas ali daquele que morriam. E para finalizar, galera, a nossa aulinha de hoje, falar do famoso Homo sapiens sapiens, homem que sabe, que a tradução literal, né, mais precisa seria o homem sábio, tá? Esse aqui, pessoal, como a gente pode ver na imagem, e vocês vão aprender as pinturas rupestres, né, na aula de artes, é o famoso Homo sapiens, ele que desenvolveu aquelas figuras lá. Bom, ele desenvolveu a fala, o que facilitou muito a capacidade de comunicação entre os povos, habilidades manuais e artísticos, perdão. E os principais instrumentos, as principais criações do Homo sapiens sapiens, pessoal, foi o arco e flecha, por exemplo, a cerâmica, a tecelagem, né, o uso de fazer roupa, tecido para eles, e o principal que a gente também vai estudar no próximo capítulo é a agricultura. O desenvolvimento da agricultura se deu muito com o Homo sapiens sapiens, ok? Então, por esses quesitos, ele é considerado o mais inteligente de toda essa espécie aí, que é a espécie aí que nos originou. Ok, galera? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado aí. Esperem os deveres que a gente vai passar do livro e os quiz para responder na próxima página. Então, um grande abraço a todos aí. Dúvidas na plataforma.